assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Pois é, bom dia, Lucas, bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Só fazer um rápido registro dessa estupidez desse crime, né? Que agora foi a motivação, foi confirmado pela Polícia Civil, de um pega, gente. A vítima é justamente o pai, né, o filho, a filha de uma das pessoas que estava praticando o pega, do rapaz ficou aí num pega com um caminhão, né? É uma coisa assim, assustadora, né? Você imagina o sentimento desse pai agora, né? Além do sentimento da perda da filha, que já ocorreu, o de culpa que ele vai viver por muito tempo, por ter durante 25 quilômetros, gente, não foi um pega de 1 minuto, 25 quilômetros, segundo aí, eles ficaram, os dois carros ficaram, né, ali se provocando, um passando na frente do outro, na rodovia, numa rodovia, esse pai com 2 crianças no carro, né, com dois filhos no carro. Olha que situação, gente, olha a cabeça desse pai agora, tá sem o filho, ainda tem essa culpa por ter feito essa estupidez, né? E o outro motorista do caminhão também tem que ser, né? Vai pagar caro por isso, tem que pagar, né? Além de praticar o pega, ainda atirou para matar mesmo, só que não a criança, ele queria provavelmente matar o motorista, mas acertou a criança. Que absurdo, é um caso assim, desses que a gente ouve, eu tava vindo escutando aqui, e a gente vai ficando, dá um sentimento muito ruim na gente, tamanha tristeza e tamanha estupidez desses dois motoristas. Hoje saiu uma pesquisa nova aí para Corrida Eleitoral de Belo Horizonte, pesquisa publicada pelo jornal O Tempo, que tem instituto próprio, e ela confirma Carlos Viana com 15,9% aí das intenções de volta para a prefeitura, mas traz uma surpresa, João Leite, segundo colocado, 12,9%, lembrando que o João Leite já tinha aparecido em outra pesquisa também, mas ele não tem a candidatura confirmada ainda, né? A pré-candidatura confirmada pelo PSDB, mas mostrando o João Leite em segundo, e Bruno Engler com 10,2% em terceiro. Rogério Correia vem em quarto do PT com 8,8% e o prefeito Fuad é o quinto com 7,1%. É interessante, eu estava passando o olho pela pesquisa, tem vários pontos aí para a gente pensar. O primeiro é como esse voto de centro para a direita, né, para a extrema direita aqui, a gente pode localizar no Bruno Engler, a extrema direita, né, mas como esse voto do Belo Horizontino, ele está do centro para a direita, né, os 3 principais colocados estão nessa esfera, estão nessa área aí, quebrando, vamos dizer, provavelmente se manter isso até o final aí, e foi esse o resultado das eleições, tá longe ainda para isso, mas a gente já pode prever uma mudança no comportamento do eleitor de Belo Horizonte, que geralmente escolheu nos últimos 20, 30 anos candidatos do centro para a esquerda. Agora, pelo que está indicando as pesquisas, está pendendo aí para escolher candidatos do centro para a direita. E isso é importante em se observar, aí eu vou até ir na linha um pouco contrário do que eu disse ontem, né, sobre uma possível aproximação do Fuad com o PT, mas quando a gente vê uma pesquisa dessa e tem ontem o prefeito recebendo o apoio do União Brasil, a gente pode pensar que talvez como estratégia política eleitoral, o Fuad vai caminhar aí mais numa linha de centro mesmo e não provavelmente talvez nem queira essa aliança com o PT no primeiro turno, né? Ontem, nesse evento do União Brasil, foram colocados 2 nomes que podem ser o vice do Fuad, do União Brasil, o vereador Álvaro Damião e o presidente do União Brasil, o Bilac Pinto. Então, olha a situação, assim, o prefeito hoje, eu acredito que na cabeça ali de quem está pensando na campanha dele, talvez seja melhor para ele hoje não ter apoio realmente formal do PT no primeiro turno. Deixa o PT sair lá com a candidatura do Rogério Correia, tô pensando com a cabeça deles, né? E ele caminhar ali para o centro, que é onde que o eleitor, se tivesse uma bússola da eleição de Belo Horizonte, essa bússola ideológica, política, ela tá pendendo para a direita, né? Então, não sei, talvez o movimento do prefeito de migrar nesse momento para uma candidatura junto com o Rogério Correia ou o Duda Salabert, seria ruim para ele, né? Pelo que tem mostrado das pesquisas e até pelo entendimento, que me parece, de quem está coordenando a campanha dele. Não à toa, essa união ontem com o União Brasil, né? Que já fecha um pouco as portas para a entrada do PT, se realmente o União Brasil for indicar o vice nessa chapa, né? Como é que o PT entraria nessa sem indicar o vice? Acho muito difícil, então talvez, caso o prefeito chegue ao segundo turno, ou o PT chegue ao segundo turno, essa união aí, essa aliança de PT com o PSD, de Fuad, com a candidatura de Rogério Correia, poderia só ocorrer mesmo no segundo turno. Isso é o que está, assim, as pesquisas mostram isso, né? O Rogério, inclusive, hoje está na frente do Fuad. Ou seja, ele dificilmente abriria mão dessa candidatura. E por outro lado também a gente tem que começar a se questionar até que ponto é interessante para o prefeito, para o PSD, se aliar
formalmente com a esquerda nesse momento, sendo que o eleitor está dando outro recado nas pesquisas, né? O eleitor está falando, olha, a gente está querendo um candidato de centro para direita, então talvez seja o Fuad, melhor para o Fuad, pensando na candidatura dele aqui, seria ele caminhar pelo centro, dando aceno para os dois lados, né? Porque num segundo turno, naturalmente, esse apoio da esquerda vai vir caso ele enfrente um candidato de direita ou extrema direita. Então é interessante esse cenário colocado aí hoje nessa pesquisa do jornal O Tempo, que mostra, como eu disse, essa bússola política eleitoral, ideológica do eleitor de Belo Horizonte, né? Que já vem dando esses sinais há algum tempo, né? A gente pensa que o Zema venceu o Calil em Belo Horizonte, inclusive, nas eleições para o governo do estado. Isso já dá uma amostra de onde que esse eleitor tá. Bolsonaro venceu Lula aqui em Belo Horizonte, ou seja, já está dando mostras aí há algum tempo de onde está caminhando. Isso deve se consolidar, assim, ou pelo menos, né, se consolidar ao final do primeiro turno, com um ou dois candidatos desse campo de centro para a direita disputando o segundo turno. Muita água para rolar, e eu acho que a candidatura do Fuad vai fazer essa mudança de direção, talvez, e esquecer essa ideia de uma coligação à esquerda neste momento, né? Ele deve caminhar ao centro, e esse encontro com a União Brasil é uma tendência disso, né? Essa aliança. Talvez a União Brasil realmente indique o vice e o Fuad fique nesse centro e seja mais interessante para ele, pensando em votos, do que realmente formalizar com a esquerda nesse momento. No mais, essa pesquisa também traz um dado interessante em relação ao prefeito. Em relação a setembro do ano passado, ele cresceu, aquele negócio de taxa de conhecimento, né? Apenas 23% da população conheciam ele em setembro de 2023. Agora, em abril, são 39%. Mas à medida que ele ficou mais conhecido, a administração dele foi mais mal avaliada. Ou seja, se ele está sendo mais conhecido, ele está sendo também mais criticado, né? As pessoas que consideram a gestão dele ruim ou péssima, subiu de 11% para 20%. Foi o maior crescimento aí na avaliação dele. Ou seja, não necessariamente ficar conhecido nesse caso é bom. Lembrando que ele enfrentou campanhas recentes aí nas redes sociais por causa de corte de árvores e outros problemas aí na sua gestão, esse buraco, né? Que também aqui em cima, no Belvedere, que a oposição também explorou bem. Então, aquela vontade do prefeito de ficar mais conhecido também tem esse problema. À medida que ele fica mais conhecido, parece que a administração dele é mais mal avaliada. Lembrando que ainda 61% dos eleitores nessa pesquisa dizem que desconhecem o prefeito, ou seja, tem uma margem grande para trabalhar, não necessariamente boa, né? Porque é isso, à medida que você se torna mais conhecido também, seus acertos, mas seus erros também são mais conhecidos. Vamos ver, tá ficando interessante esse caminho, mas uma leitura óbvia dessa pesquisa é isso, né? Hoje, o eleitor de Belo Horizonte está preferindo aí escolher um político nesse espectro aí de centro e de direita. Claro, tem vários fatores que influenciam isso, as igrejas estão muito por trás disso, igrejas evangélicas têm muita força, né? Inclusive nesse momento eleitoral, você pegar os perfis dos candidatos, sempre tem alguma ligação aí, alguns troncos da igreja evangélica. Então é interessante essa leitura e a gente vai comentando à medida que esses retratos, lembrando que pesquisa é retrato de momento, vão sendo publicados. É isso, Lucas, Luciana.